Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? O que Jesus é? O que Jesus fez? O que Jesus faz? Jesus, quando ele veio, ele teve 3 anos e meio para poder passar pela terra e trazer às pessoas ensinamento. Jesus, ele teve coerência com o que ele falava, com o que ele vivia, com o que ele fazia. Então, Jesus, ele nos deixou um exemplo do seu caráter a ser seguido. Jesus, grande multidão seguia ele onde ele passava, porque ele curava, ele libertava, ele transformava, ele trazia uma vida, uma palavra de esperança, uma vida renovada para as pessoas. E nós precisamos entender e precisamos imitar Cristo Jesus. Esse é o grande objetivo da nossa vida, sermos imitadores de Cristo Jesus. Nós vemos que pessoas caminham por esse mundo, mas essas pessoas elas não são libertas, não são pessoas transformadas. Ainda que dizem que conhecem a Jesus, ainda que dizem que professam Jesus, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, precisa de transformação, precisa de uma libertação, porque em grande parte do tempo murmuram, reclamam, questionam, acusam. E esse comportamento não foi o que Jesus ensinou. E quando se anda nesse caminho, se fica cada vez mais distante do plano e do propósito de Deus. Precisamos entender que Deus tem um plano e um propósito, e nem sempre as coisas vão correr redondinha como nós queremos. Mas às vezes tem percalços no meio do caminho, tem pedras, e nós precisamos saber andar com cuidado com essas pedras. No Salmo 91 vai dizer que aos anjos o Senhor dá ordem para que eles nos sustentem pelas mãos, para que a gente não tropece com nenhuma pedra. Ou seja, pedras no caminho nós teremos, mas o que vamos fazer com essas pedras? Né? O que nós vamos fazer diante das situações difíceis, das adversidades, diante dos questionamentos, dos problemas? Pessoas são, algumas são manipuladoras. Elas querem trazer o mal para a vida dos outros, notícias negativas, palavras negativas, influências negativas, e o outro que é fraco recebe e daqui a pouco ele repassa. Então, cria-se um ciclo vicioso totalmente fora do que Deus quer para nós, totalmente diferente do que Jesus nos ensinou. Precisamos olhar para Cristo para ter a nossa vida liberta. Enquanto não se olha para Cristo, dentro de casa, casamentos, eles são esfriados, eles são distanciados. O casal começa a não ter diálogo, palavras de acusação, palavras de murmuração, e isso vai fazendo com que o casamento se perca. Às vezes não tem gratidão, não tem reconhecimento, não se tem um bom relacionamento com os filhos, não se conversa, ou se bate ou se larga de lado. Não tem nenhum tipo de preocupação com o filho, deixa ele à vontade. E assim vai se criando uma família totalmente desestruturada e fora do propósito de Deus, porque Deus, ele nos ensinou que ele é pai e ele tinha um filho chamado Jesus. E Jesus, enquanto filho, ele conversava com seu pai e o pai dava direção ao filho, mesmo os dois sendo Deus. Os dois nos ensinaram como um relacionamento entre pai e filho. E nós precisamos olhar o exemplo de Jesus Cristo para viver, porque esse é o caráter de Cristo. E é isso que nós devemos nos preocupar e nós devemos estar atentos. Enquanto nós olharmos para esse mundo e para as coisas desse mundo, nós vamos estar distantes de Deus. Vamos estar afastados de Deus. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Se ele tivesse olhado para ele, para a situação dele somente, para aquele lugar, ele teria ódio dos seus irmãos por toda a vida. Mas ele, durante o tempo que ele passa no Egito, ele vai compreender o propósito de Deus. E quando ele encontra seus irmãos, ele entende e ele fala para os seus irmãos: não precisam ter medo de mim, porque os irmãos temiam. Mas não precisa ter medo de mim, porque vocês foram simplesmente instrumentos. Deus tinha o propósito de me colocar aqui para que eu pudesse trazer salvação à vida das pessoas no ponto de vista de que ele que era o governador, ele que dava alimento às pessoas, ele que administrava aquilo. Se ele não tivesse naquele lugar, as pessoas morreriam de fome por conta das vacas magras, lembra? Dos 7 anos de vacas magras. Então, José, ele entendeu o seu chamado e ele compreendeu. Quando nós compreendemos, nós vivemos uma vida melhor.
Quando nós vemos que em Cristo há salvação, em Cristo há perdão, nós transformamos a nossa vida. Aquela prostituta que ia ser apedrejada, o Senhor não condenou. Ele mandou que ela não pecasse mais e a perdoou. E ela, por esse perdão, ela teve sua vida transformada. Essa mensagem eu quero deixar para você. Olhe para Cristo, imite a Cristo, não olhe para as coisas do mundo, não se permita ser contaminado e nem contaminar ninguém negativamente, mas viva o sobrenatural de Deus. Amém? Eu gostaria de deixar essa palavra com você e que você curtisse, comentasse, compartilhasse, inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.